Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, um programa da Rede Alesp para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. E hoje vamos falar sobre a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, o ITESP. E para isso vamos receber a Débora Fernandes Barizão. Ela é analista de desenvolvimento agrário. Seja bem-vinda, Débora, aqui ao Conexão Legislativa. Obrigada, Carolina. E para iniciar, então, esse nosso bate-papo, para o nosso telespectador entender um pouquinho, explica para a gente o que é o ITESP, como ele atua aqui no estado de São Paulo, qual a importância dele aqui para o território paulista. Então, a Fundação ITESP, ela é a instituição responsável por executar e planejar as políticas agrárias e agrícola no estado de São Paulo e fundiária também. A gente também trabalha com reconhecimento e assistência técnica para comunidades quilombolas no estado de São Paulo, atuando na maior parte do território. Mais da metade dos municípios paulistas contam com um escritório da Fundação ITESP e essa tem sido a nossa atuação. Então, além de promover essa regularização fundiária de territórios, sejam eles urbanos ou rurais, a gente também trabalha com o desenvolvimento e a promoção de cidadania nesses locais. Não é só um trabalho fundiário, é também um trabalho de desenvolvimento com as comunidades que estão envolvidas. Perfeito. Débora, a gente dando uma passada no próprio site da Fundação ITESP, a gente vê que vocês têm vários programas, né? Como você falou, é uma frente de atuação não só de planejamento, né? E também de execução. Então, vamos detalhar um pouquinho mais. Eu queria que você falasse, então, sobre essas políticas agrárias e fundiárias no Estado, né? Como que vocês trabalham esse tema? Como é a atuação de vocês? Através de programas? Se quiser citar alguma política, fique à vontade também. Certo. Bom, acho que a maioria das pessoas não conhece muito bem o fato de que no Brasil como um todo, não só no estado de São Paulo, o que acontece é que a desregulação fundiária é a regra. Na verdade, a maior parte do território não está exatamente regularizado. Então, qual que é a política pública que o ITESP promove e executa? É a regularização dessas terras. Porque, assim, desde a época da colonização, em que o nosso território foi sendo ocupado, né? Depois de todo esse período, ainda hoje, a maior parte dos terrenos não está regularizada, a maior parte dos territórios não está regularizado. Então, existe todo um processo de discriminatório, que a gente chama, são feitas ações discriminatórias para fazer todo um histórico daquele local, como que se dá o processo de ocupação, se aquele processo é regular ou não é regular. E aí entra o ITESP para promover essa regularização e assim a terra ficar tudo certo, né? Ficar tudo correto. E depois dessa política de regularização, que a gente funciona como se fosse um braço da Procuradoria-Geral do Estado, porque o ITESP ele tem essa função institucional de prezar pelo patrimônio público, porque a gente está falando de terra paulista, e essas terras paulistas elas têm que estar ocupadas de maneira correta, né, de maneira legalizada e com a documentação toda certa. Então o ITESP ele vai promover toda essa regularização e depois ainda trabalhar com a parte do desenvolvimento. A gente funciona são duas diretorias que a gente fala que a gente tem no ITESP, né? A diretoria fundiária e a diretoria do desenvolvimento. Então elas atuam juntas à medida que a diretoria fundiária faz o processo de reconhecimento, o processo de levantamento de todo o perímetro daquele terreno, promovendo os dados que são necessários para a ação discriminatória, e depois entra a política de desenvolvimento, que é a diretoria na qual eu trabalho. Eu sou socióloga, trabalho com a parte social, com as comunidades que são atendidas, com os assentamentos que são atendidos também, e direciona-se essa terra para o uso que está previsto na Constituição Federal, né? Que no caso a terra ela tem que cumprir uma função social. Então, se a gente tem um território, se a gente tem um pedaço de terra que não está sendo adequadamente utilizado, aquele pedaço de terra, aquele território, ele tem que ser direcionado para o bom uso, ele tem que ser direcionado para a sua função social, ele tem que cumprir a sua função social. Então, o papel do ITESP é fundamental para promover esse bom uso do território brasileiro.
É bacana você trazer isso, né? A importância dessa questão tanto do planejamento e execução, que não é só fazer a ponte entre a documentação correta, né, como você disse, mas também buscar aproveitar esse espaço, esse local, esse terreno da melhor maneira possível, né? Então é bem legal esse trabalho que você falou social e de desenvolvimento, não é só um trabalho técnico, né? E eu vi aqui que vocês têm muitos programas, né, de incentivo também para agricultura familiar, enfim, outros temas também. Eu queria que você destacasse alguns programas aí do ITESP, porque é importante, eu gostei muito dessa questão social, né? Não só apenas regularizar, mas também dar um desenvolvimento para esse espaço e para as famílias que estão nesse local também. O legal do bacana da Fundação ITESP é que a gente tem uma equipe que ela é multidisciplinar. Então, a gente vai atuar tanto na parte de desenvolvimento econômico das comunidades que são atendidas, dos assentamentos que são atendidos, e também no desenvolvimento social. Então, os programas eles são muito variados. A gente tem os programas desde que vão trabalhar diretamente com a produção, do incentivo à produção, até porque quando a gente promove essa regularização documental, as pessoas também podem ter acesso a outros programas de financiamento, por exemplo, como é o caso do PRONAF. Tem também o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Ele começou como um braço ali do Fome Zero, né? E só aqui na região que eu atuo, que é no Vale do Ribeira, entre o ano de 2018 e 2019, foram 3 milhões de reais que circularam por causa do programa de aquisição de alimentos que a gente fez com as comunidades quilombolas aqui do Vale. Então, são programas que, além de promover esse desenvolvimento direto nas comunidades e nos assentamentos que estão sendo atendidos, ele também vai promover um desenvolvimento regional, porque a gente atua, a maior parte das cidades nas quais a gente atua são cidades de baixo IDH. Então, quando você tem aquela regularização, quando você tem uma família que ela é agricultora, que ela é produtora e ela está com toda a documentação correta, que ela tem o seu talão de notas do produtor, que é o ITESP, que promove isso também. Ela tem a documentação ali da área que ela ocupa toda correta, que é o ITESP, que promove isso também. Você vai ter a arrecadação de impostos em cima daquilo, que vão ser convertidos para o bom uso dos municípios e do estado como um todo. Então, tem só vantagens em todos esses programas que a gente promove, né? Além disso, também, para promover o desenvolvimento econômico mesmo, o ITESP também trabalha com distribuição de mudas, kit horta, kit pomar, kit pintainho, que a gente chama, que as pessoas recebem os filhotes ali de galinha e podem fazer as suas pequenas criações ali nos seus territórios, nos terrenos em que elas ocupam. E a gente trabalha também com programas sociais. A minha função lá dentro, por exemplo, é trabalhar com o programa Renda Cidadã. E o Renda Cidadã, além dele ser um programa de transferência de renda, ele é também um programa de promoção de cidadania. Porque além de estar recebendo aquela renda específica, a gente faz palestras, então a gente trabalha com questões de feminismo, a gente trabalha com violência contra a mulher, violência contra crianças, violência contra adolescentes, a gente trabalha questões de saúde também, cultura, lazer, a gente fez a distribuição dos kits cinemas, que foram feitas exibições de filmes nessas comunidades, muitas comunidades nas quais a maioria das pessoas nunca tinha nem frequentado um cinema. Então, tudo isso são programas multidisciplinares, desde a parte produtiva até a parte social, de lazer, enfim. E, Débora, é legal essa questão também, como você disse, trabalham em locais, né, com o IDH muito baixo e levar essa oportunidade, né, o acesso à informação, também a capacitação, que eu vi que vocês têm um programa referente a isso, a gente vai tocar também nesse tema. E eu queria destacar o papel, o tamanho, né, são mais de 7 mil pessoas que são privilegiadas com esse trabalho do ITESP em mais de 140 municípios, né, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas é um trabalho muito grande aqui em todo o estado de São Paulo, isso nos assentamentos rurais. E eu queria que você diferenciasse um pouco também quanto aos quilombos, né? Vocês também trabalham com esses quilombos. Qual que é a diferença e se a atuação é parecida? Como funciona? A diferença principal entre um assentamento e um quilombo, até eu trabalho com quilombos aqui no Vale do Ribeira, né?
Quando você tem uma terra que ela não está sendo devidamente usada, vai ter um estudo sobre aquilo e aquele território vai ser direcionado para se criar um assentamento naquela terra, e aí as famílias elas são escolhidas, existe todo um processo muito claro, com muita lisura, né, em relação a como que vai ser essa escolha das pessoas que vão ocupar esse assentamento. Não é só chegar, invadir e ser assentado. Existe todo um processo seletivo para que essas pessoas possam ser escolhidas, e aí elas são alocadas naquele lugar, naquele território, e lá os lotes são divididos, e as famílias, depois desse processo seletivo, elas podem se desenvolver, fazer todas as suas criações, suas plantações ali naquele local. E qual é a diferença de um quilombo? O quilombo funciona como, né? A gente sabe que a escravidão acabou há pouquíssimo tempo aqui no Brasil, né? É ainda uma ferida que nós temos aberta no nosso país, é ainda uma questão que não foi finalizada, temos ainda que fazer essa reparação histórica com o povo negro que sofreu tanto aqui no nosso país, né? E que, mesmo depois de ter passado por tudo que passou, não teve ainda nenhum respaldo à altura por parte do Estado. Então, o quilombo foram pessoas que, de alguma maneira, conseguiram sair desse processo de escravização, ocupar alguns territórios, e esse território depois de tudo que as pessoas passaram, depois de gerações e gerações morando naquela terra, ainda hoje eles não contam com o seu terreno regularizado. Então, qual é a função do ITESP? O processo ele pode começar de ofício ou ele pode começar a pedido das comunidades. Pede-se o reconhecimento de ser uma comunidade quilombola, o ITESP faz todo o estudo fundiário daquele terreno, todas as marcações geográficas, de onde ocupa, qual o tamanho do território. E aí depois é feito um trabalho antropológico também, de estudo sobre aquela comunidade, de todo o histórico daquela comunidade, se existe de fato uma ligação com o movimento quilombola, com as pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil. E aí, feito tudo isso, aquele território ele é reconhecido como quilombo. Depois dele ser reconhecido como quilombo, ainda vem mais uma batalha, que é a batalha da titulação das terras. Que o processo não é tão simples, porque como eu falei para vocês, como é um processo histórico, né, já muito longo, que se arrasta há muito tempo, tem que se levantar todo o histórico em relação àquele território. E aí, depois de feito isso, reconhecida aquela comunidade quilombola, entra em campo o desenvolvimento, que somos nós, né, que vamos lá promover cidadania, que vamos promover melhorias nas práticas agrícolas, enfim, que vamos promover essa melhora socioeconômica das comunidades, né? Então, assim, o que difere o quilombo do assentamento é que o assentamento é uma terra que ela é direcionada para aquelas pessoas, e o quilombo, ele é uma terra que já foi ocupada por antepassados que foram escravizados e que ainda hoje carece desse reconhecimento por parte do Estado. Então é fundamental o papel do ITESP, porque a Fundação é a única instituição que faz esse trabalho no Estado de São Paulo de reconhecimento. Então é muito conhecimento acumulado, são mais de 22 anos de experiência com essas comunidades quilombolas. E é a única instituição, né, que promove esse reconhecimento, e também a única instituição pública por parte do Estado que está promovendo essa reparação histórica de toda essa maldade que foi feita com o povo negro aqui no nosso Brasil, né? Perfeito, Débora. Bacana também saber que vocês trabalham com essa questão, né? E eu queria também destacar um projeto de vocês, que é a questão da capacitação. Como você disse, vocês têm toda essa autorização do local, do território, para ele ser ocupado e também regularizado, mas depois disso o trabalho continua, né? Tem essa questão da capacitação, por exemplo, alguma terra que é favorável para a questão agrícola, e aí os moradores, as pessoas que estão nesse local também são capacitadas, isso tecnicamente, para conseguir desenvolver as atividades que aquele ambiente tem ali para ser feito, né? Então, eu queria que você destacasse essa questão da capacitação desses locais e das pessoas, principalmente, para conseguirem tirar o melhor do local em que vivem. A capacitação
sinceramente, a parte que eu mais gosto, né, dentro da fundação, é a parte mais gostosa, realmente, porque é nesse momento em que a gente vai fazer essa troca de experiências, porque a gente chama de extensão rural. Muita gente não está familiarizada com esse termo, mas a extensão rural ela está para além da assistência técnica. Não é só ir até lá e o técnico passar o conhecimento para os beneficiários, mas é a gente construir junto com essas pessoas as formas, maneiras, como você disse, deles aproveitarem melhor esse terreno e deles poderem ter esse desenvolvimento socioeconômico. Então, assim, além da questão agrária, além da questão agrícola, do processo de assistência mesmo, de melhora da produção, de melhora das criações também. O ITESP faz toda a vacinação da febre aftosa, né? Então, além disso, a gente também vai trabalhar com capacitações que estão ligadas às outras áreas que eu falei, por exemplo. Então, a gente fala sobre previdência com as pessoas, a gente fala sobre cidadania, sobre acesso à documentação. É nessa parte da capacitação que a gente vai construir pontes. Não que a gente vá lá passar um conhecimento específico como donos da verdade para aqueles beneficiários que estão sendo atendidos. Juntos, uma metodologia que é totalmente participativa, e isso é uma coisa que a gente preza muito dentro da instituição, que é a questão da metodologia que preza pela participação de todos os beneficiários que estão participando, não serem coisas verticais, né, que vêm de cima para baixo, mas tudo a gente preza pelo horizontal, que é a participação de todos, a conversa com todos, e aí juntos a gente poder construir esse conhecimento e ver o que é melhor para eles e o que é melhor para a gente também, né? Porque também o ITESP, a gente ajuda muito nessa parte burocrática, que a gente sabe que é difícil para o produtor, a gente sabe que é difícil para o pequeno proprietário, que é difícil para o quilombola ter acesso. Quando a gente fala em modernização, a gente sabe que a maior parte das pessoas nesses territórios não tem sequer acesso à internet, e às vezes não tem sequer acesso ao telefone. Então a gente precisa, a extensão rural ela é feita olho no olho, é essa presença do extensionista com as pessoas, promovendo essas capacitações, promovendo esses cursos, que vai, enfim, levar ao desenvolvimento e uma promoção de cidadania nesses territórios. E, Débora, a gente trouxe aqui as atividades, trouxe você para falar um pouquinho das atividades aqui do ITESP, não só por ser um órgão aqui do nosso estado paulista, mas também porque houve uma batalha aqui mesmo na Assembleia Legislativa, né, por conta de um projeto do governador João Dória que estava em tramitação, né, já foi aprovado, o projeto 529 de 2020, que prevê a extinção de diversos órgãos, autarquias estaduais. E entre eles estava a Fundação ITESP. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa batalha, para o telespectador também saber. Esse projeto foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, mas o ITESP foi retirado do texto original, né? Houve uma emenda que retirou, e isso mantém as atividades do ITESP, mantém o Instituto em ação, né? Eu queria que você contasse como é que foi todo esse processo de conversa com os deputados, enfim, de tramitação desse projeto. Eu acredito que tenha preocupado muito vocês essa possível extinção do ITESP. Com certeza, foi muito preocupante. Fomos pegos de surpresa, assim, a gente realmente não sabia que isso estava para acontecer, né? Não sabíamos que estaríamos nessa lista de instituições a serem extintas, não desmerecendo absolutamente nenhuma outra instituição que estava na lista também, a nossa atuação enquanto associação dos funcionários, enquanto sindicato dos funcionários, sempre foi contrária à aprovação do PL, não só pelas 10 instituições às quais ele pretendia extinguir desde o início, mas também por outras questões que o PL traz consigo, né, como o aumento de impostos, a possibilidade de aumento no preço dos remédios, nos alimentos, no transporte. Então a gente sempre se posicionou contrário ao PL como um todo, não só contrários ao PL pelo fato dele estar extinguindo a Fundação ITESP. Mas, infelizmente, ele foi aprovado. Outras instituições, sobraram 4 instituições, né? Outras 6, infelizmente, foram extintas mesmo. E foi um processo porque, apesar da grandeza da Fundação ITESP, apesar da extrema importância da Fundação ITESP, a maior parte da Alesp, da Assembleia, não conhecia o trabalho.
E isso não é uma questão de não conhecer porque por não querer conhecer, né? Na verdade, porque assim, a política agrária e agrícola no estado de São Paulo, ela foi sendo sucateada ao longo do tempo. Foi dito que a Secretaria de Agricultura poderia promover o que o ITESP faz, foi dito que a Secretaria de Habitação poderia promover a questão de regularização fundiária, mas sem que nenhuma delas tenha todo o conhecimento acumulado que a Fundação ITESP tem e toda a especialidade que o ITESP tem para realizar esses trabalhos. Então, assim, pegou a gente de surpresa mesmo, nós não sabíamos que estaríamos nessa lista, e apesar de termos sido colocados, assim, de uma maneira mais generalizada, né, de que outras instituições poderiam estar promovendo esse trabalho, a gente sabe, a gente está consciente de toda a nossa especificidade e da nossa especialidade em promover esse serviço que a gente promove. Foi uma luta um tanto quanto difícil, um tanto quanto cansativa. A FITESP, né, que a gente fala que é a Associação dos Funcionários da Fundação ITESP, atuou de maneira magistral todos os dias dentro da Alesp, conversando com todos os deputados, inclusive fazer um agradecimento a todos os deputados que abriram as portas da Alesp, que de fato é a casa do povo paulista mesmo, né? E que nós pudemos frequentar, pudemos conversar com todos os deputados, mostrar a importância do nosso trabalho e não só mostrar aquilo que já foi feito, que é muita coisa, que tem muito material para ser mostrado, mas a gente também poder conversar e mostrar tudo aquilo que a gente ainda pode fazer, tudo aquilo que a gente ainda pode promover. Então, assim, acabar com a instituição ficou muito claro, principalmente para todos os deputados que nos conheceram, que abriram as portas mesmo, que nos conheceram a fundo, ficou muito claro que, na verdade, se houver um investimento e um fortalecimento da instituição, o Estado de São Paulo como um todo só tem a ganhar. Porque quem são as pessoas, quem são os beneficiários que são atendidos pela Fundação ITESP? São as pessoas mais vulneráveis e a população mais vulnerável, mais desprivilegiada, e isso é fato, mas, no entanto, são populações que, a partir do momento em que elas são fortalecidas, elas vão promover um desenvolvimento regional que ele traz vantagens para todo mundo, traz vantagens para o Estado como um todo. É mais arrecadação de impostos, são mais alimentos saudáveis chegando na mesa dos consumidores. Então, o trabalho foi todo esse de nos mostrar, de mostrar tudo que a gente desenvolveu e tudo aquilo que a gente ainda pode desenvolver, permanecendo como uma instituição e ligada, né, à Secretaria de Justiça e Cidadania, porque, como eu estou dizendo desde o início, a nossa função é não só promover a questão da regularização, a questão de levar as terras para quem realmente vá ocupá-las de maneira condizente com a nossa Constituição, mas também promover cidadania e promover desenvolvimento socioeconômico com essas populações depois, posteriormente. O ITESP trabalha em diversas frentes, né? Como você disse, a questão da agricultura, a cidadania, o acesso, né? A informação também, a oportunidade, a habitação, né? Então, como foi uma das justificativas, inclusive, o ITESP trabalhando nessas diversas frentes, só uma secretaria talvez não seria viável, né, para conseguir fazer todo esse trabalho. A Secretaria da Habitação talvez conseguisse acumular essa função do ITESP de habitação, talvez a Secretaria de Agricultura absorver uma outra parte, mas isso não ia estar tudo ligado, né? Talvez essa burocracia aumentasse e dificultasse todo esse trabalho que é feito aí por vocês do ITESP de maneira tão grandiosa. E, Débora, também tem outro trabalho que vocês fazem, eu acabei esquecendo de citar, que é a mediação de conflitos, né? É uma questão que vocês trabalham, acho que acredito, com as terras, dono de terras. Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão da mediação dos conflitos aí que vocês também fazem através do ITESP. Acho que a maioria das pessoas já sabe, né, já ouviu falar do quanto essa luta por território, do quanto essa luta por terra no nosso país é uma luta que traz consigo conflito, né? Porque vejam vocês, assim, a gente tem esses grandes latifúndios que são ocupados por poucas pessoas e a gente tem pouca terra que é ocupada por muitas pessoas.
Então, existem muitos interesses, né, para que essas terras elas não sejam destinadas à reforma agrária, para que elas não sejam destinadas ao programa que elas têm que ser destinadas, que é o programa de regularização e de colocação de assentamentos, promoção de assentamentos e comunidades quilombolas também. Então, são muitos interesses que estão envolvidos por trás dessa posse dessas grandes terras, né? É um conflito que ele se estende no Brasil há muitos anos. A gente teve a década de 90 ali, que foi um grande marco na nossa história sobre como os movimentos sociais atuando muito forte, principalmente lá na região do Pontal, do Paranapanema. Aqui no Vale do Ribeira também a gente teve o movimento dos atingidos por barragens, que até hoje é um movimento extremamente forte aqui no Vale. Então, assim, são muitos interesses que estão ligados à questão territorial. E qual a principal função, o principal papel do ITESP nisso tudo é exatamente promover essa paz no campo. Porque se a gente deixa de fazer isso, a gente deixa de mediar esses conflitos, ver o que fica melhor para todo mundo, ver quais vão ser as melhores maneiras de desapropriar essas terras, porque não é lá simplesmente chegar e tirar quem está naquela terra de uma maneira que seja injusta, mas é feito todo um estudo. Algumas terras elas vão ser pagas pelo Estado também, né? As pessoas vão ser recompensadas por estarem sendo tiradas daquele local. Só que, assim, envolve muitos conflitos. E o principal papel da Fundação ITESP é exatamente de manter essa paz no campo. Porque se a gente não tiver uma política do Estado que promova essa mediação de conflito, a gente sabe que o conflito no campo, a gente corre um grande risco desses conflitos voltarem e da paz no campo voltar a sumir, né? Então, vai começar a ter conflito novamente. A gente sabe que no Brasil existe ainda hoje, não no estado de São Paulo, mas também em outros estados, conflitos que chegam a ser armados ainda, muita gente de movimento social que ainda sofre muito com essa batalha. Então, é muito importante e é muito específico do estado de São Paulo, é até um motivo assim, de orgulho para a gente ter essa instituição, ter o ITESP aqui, porque foi uma instituição pioneira, em fazer essa mediação de conflito. Então, é o Estado atuando naquilo exatamente que ele tem que atuar, que é promover uma melhora social. Se todas essas pessoas não tiverem mais do campo e elas forem deslocadas para a cidade, por exemplo, aí eu convido todo mundo a fazer essa reflexão. O que será que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas se transferir lá, né? Vão mudar para a cidade. Será que elas vão ter acesso a todos os serviços públicos que são necessários? O serviço público de educação, o serviço público de saúde, a assistência social. Então, assim, é pioneiro e é um motivo de orgulho para o estado de São Paulo ter uma instituição dessa que promove tudo isso, que faz tudo isso pelo nosso estado e que também é uma das grandes responsáveis por manter a paz no campo. Perfeito, Débora. Então, acho que finalizamos aí um ciclo, né, falando sobre todas as atividades do ITESP, né, a gente deu uma pincelada sobre a questão da capacitação, agricultura familiar, mediação, reforma agrária, né. Eu queria aqui, então, que você deixasse um recado, né, queria agradecer aqui primeiro a sua presença, mas deixasse uma mensagem final aqui para o nosso telespectador. Acredito que com esse programa eles entenderam um pouquinho mais da atividade e dos trabalhos que vocês realizam tão importante aí através do ITESP. Fica o recado para as pessoas conhecerem melhor a Fundação ITESP. A gente tem um site já que funciona, é só procurar a Fundação ITESP que vocês encontram. Conhecer também o trabalho da nossa associação de funcionários da instituição ITESP, que, como eu disse, atuou de maneira magistral para a manutenção da nossa instituição. E conhecerem também os assentamentos e os quilombos e saberem que grande parte dos alimentos saudáveis e orgânicos que as famílias consomem são produzidas por esses pequenos produtores. São produzidas ali no assentamento que tem próximo à sua cidade, são produzidas no quilombo que tem próximo à sua cidade. E conheçam, valorizem isso, porque isso só traz mais e mais riqueza para o estado de São Paulo. Um estado moderno, um estado forte, é um estado que inclui as pessoas. E é exatamente para isso que a gente trabalha. Outro programa que a gente tem muito legal também é relacionado ao turismo. Então, agora, por causa da pandemia, infelizmente as atividades não
estão um pouco paradas, assim, né? Mas convidar também o telespectador, conheça o nosso programa de turismo, o turismo de base comunitária, em que essas comunidades vão receber vocês de braços abertos para vocês conhecerem os territórios e saberem um pouquinho mais da história de tanta luta desse povo e que com certeza merece muito o reconhecimento de toda a sociedade paulista. Débora, obrigada pela sua participação. Acredito que esses 30 minutos, eles passaram tão rápido, né? Então fica aí a Passaram. dica para quem quiser saber um pouco mais da Fundação Instituto de Terras aqui do estado de São Paulo, acessar o site, conhecer um pouco mais desse trabalho tão importante que a Fundação faz aqui para o nosso estado de São Paulo. Débora, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. E se você quiser rever este ou outro programa, é só acessar o nosso site no YouTube e também ficar ligado aqui na nossa programação. Até a próxima!